Olá, que prazer estarmos aqui no nosso Sala de Imprensa e sempre trazendo bom público, bom trabalho, tudo de melhor para que a gente possa cada vez aperfeiçoar a nossa informação, a nossa comunicação. E hoje nós temos uma convidada que é fantástica. É de um altíssimo astral, uma pessoa maravilhosa. Tem, na verdade, né, a vida inteira dela pautou por morar fora do Brasil, mas é brasileira da gema nata. Tá com uma saudade tremenda do Brasil, tá passando aqui de férias, tá aqui nos estúdios também com a filhinha dela. Eu estou falando da nossa querida amiga Suzy Chicoda. Suzy. Olá, tudo bem? O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme. Imagina estar num lugar tão prestigiado como esse. Muito obrigado. E é realmente uma honra. Muito obrigada. Obrigado, querida. E vocês verificarão a capacidade que a Suzy tem, a sua inteligência, enfim, o seu preparo. Ela, na verdade, em função de todo o trabalho que tem desenvolvido, a Suzy, ela, além de ser, né, escritora, tá aqui, né, esse livro fantástico da Suzy. Você tem mais além desse, Suzy? Tem, né? Então, ela vai contar toda a performance dela aqui, o trabalho que ela desenvolve na sociedade. Ela hoje, atualmente, mora na Inglaterra com a família, não é? Ela já viveu também no Japão, já viveu na China, não é? Enfim, tem um relacionamento muito estreito com a Europa e o Oriente. E, na verdade, ela é hoje, não é, uma especialista na área de neurolinguística, onde se aperfeiçoou, estudou. Ela tem também um curso acadêmico, né, como contabilista, né? Sim, na verdade, sim. Ciências contábeis, sim. Né? Bacharel em ciências contábeis. E uma coisa importantíssima, né? Ela tem uma fé tremenda na vida e nos valores. E é isso que eu quero começar com você, Suzy. Você tem aqui, eu estou vendo, né? O título da sua obra, desse livro, é fantástico. Seja o seu próprio milagre, né? Porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade extremamente complicada, não é? Os problemas são cada vez mais, não é, presentes. Sim. Infelizmente, né, um processo dentro da família altamente corrosivo, não é? E aí envolve também o avanço da tecnologia através dos sistemas das redes sociais, dos iPhone, iPad, todos aí que existem aí, não é? Que acabam, no fundo, segregando cada vez mais, não é, o relacionamento entre as pessoas. Porque é muito comum hoje a gente entrar, às vezes, num restaurante, entrar no ônibus, entrar em qualquer local e você vê todo mundo ali, não é? Compenetrado. Acho até que as próximas gerações, não é, virão com a ponta do dedo bem fininha. Ai, meu Deus. Que é para poder tocar naquelas teclinhas, naquelas coisinhas e tal. E eu vejo que realmente o que você tem se dedicado é com o relacionamento humano. Sim. Não é? É fazer com que as pessoas despertem em si o interesse pela vida, a vontade do seu desenvolvimento pessoal, não é? De todos os seus valores pessoais. Sim, e com eles descobrir a força interior que todos nós temos. Sim. Né? Foi aí que nasceu Seja o Seu Próprio Milagre, porque as pessoas, elas esquecem dos milagres diários. Um coração que bate, os olhos que abrem, um pulmão que filtra. São coisas que realmente são milagres que acontecem todos os dias e ninguém dá valor. Então, precisa às vezes acontecer uma coisa não muito boa para as pessoas se darem conta do que precisa ser feito. Mas as pessoas elas têm uma fé em outras coisas, não acreditam em si mesmas. Então, quer dizer, tem sempre fé em terceiros. Precisa de um santo, não que eu tenho a minha fé, mas lógico. Precisa de uma figura para poder se autoafirmar. Quando na verdade não precisa de figura nenhuma. E está dentro de você mesmo. De você mesmo. Essa é a mensagem deste livro. Ó, essa é a mensagem desse livro.
de fazer com que seja o seu próprio milagre. E foi o que eu fiz na minha vida. Então, isso que eu queria que você contasse, porque na verdade, assim, a Suzy, ela, óbvio, tem uma família muito, não é, unida em razão de os orientais, não é? Mesmo com os piores problemas, eles estão sempre unidos, não é? Isso é Sim. fundamental. Por concepção de vida milenar. Sim, não é? é a cultura, né? A cultura deles. milenar, exatamente. E ela tem aí todo um trabalho, quer dizer, quem a vê agora, né, uma mulher bonita, cheia de vida, rica em seus valores, e ela, na verdade, não sabe tudo que você passou desde lá de trás, quando você era bem jovenzinha. Exatamente. Isso é muito legal, você contar um pouco para nós. Tá, bom, vamos lá. Eu vou contar como que surgiu a vontade de ser uma escritora. Sim. Criança, né? Todas as crianças falam, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, eu quero ser escritora, eu quero... Bom, a minha foi realmente escritor. Só que era uma época muito difícil, né? Alguns anos atrás, assim, Sim. as crianças começavam a escola com 7 anos de idade. Não tinha prezinho, não Lógico. tinha essa preparação que hoje tem. Sim. Então, eu e minhas primas, nós brincávamos de azulejinho, de uma construção que tinha do lado de casa. Sim. Usava muito a imaginação, muita criatividade com isso. E com isso foi desenvolvendo histórias e acontecimentos. Nós tínhamos personagens que era o Pato Gwendolyn, eu tinha um coelho que chamava Kojak, quer dizer, o coelho era da Tivone, não era nosso, mas ele pulava lá pro nosso quintal. O coelho chamava Kojak? Kojak, Olha, tinha o que legal. Gwendolyn, tinha o gato Félix, tinha a Xaninha, tinha uma infinidade de... Uma tartaruga que minha mãe pisou e ela desapareceu, depois ela me disse que tinha corrido. Então, já tinha aquela criatividade para isso, mas... A profissão de escritor nunca foi muito bem reconhecida. Não sei se em todo o mundo, eu não sei como que é. Mas é uma profissão que não se ganha bem, é uma profissão que não é reconhecida. Então, meu pai, que era contador, ele falava para mim assim, olha, você tem que achar uma profissão que ganhe dinheiro, que faça dinheiro. Sei. E eu ia fazer na área de tecnologia e ele acabou mudando meu curso para ciências contábeis. Sei. Então, eu fiz o técnico e a faculdade. Sei. Então, me tornei bacharel em ciências contábeis, não por muita vontade, porque nunca foi a minha praia mesmo. Acabei trabalhando com auditoria, trabalhei 2 anos na VASP, com uma auditoria interna que adorei, porque era um misto, sabe? Muito legal, né? E como eu sempre fui uma Até pessoa... pela atividade da companhia aérea, nós né? viajávamos Isso. por todo o Brasil, a primeira vez que andei de avião. E o meu chefe na época... E a VASP era uma bruta empresa. Né? Exatamente. Os 11. Até que... Tinha os 10, né? Polêmico. Na verdade, a auditoria foi extinta, né? Mas a curiosidade era que meu chefe falava assim, senhorita, a senhora, auditor, né, muito formal, a senhorita poderia trabalhar na área de telemarketing, porque a senhora é muito expansiva, muito simpática. Fala muito bem. Né? E eu só vivia uma no telefone. Mas foi muito bom, porque dali eu comecei a abrir os meus horizontes, né? Para saber o que realmente eu gostaria de fazer. E sabia desde daquele tempo que comunicação, pessoas era a minha área. Acabei saindo do país, né, com 21 anos. E, em função disso, fui para o Japão, trabalhei como operária em fábrica, me dediquei bastante, entrei na área... O que você fazia na fábrica? Eu trabalhava na área de produção da Sony, uma empresa que trabalhava para a Sony, e colava, na época, as filmadoras, tinha uma gavetinha. E tem um sensor lá dentro que você tinha que colar um tape. Ah, tá. E eu tinha que pôr o tape e passar o dedo, assim, em 5 segundos. Tá. E me machucava muito, sempre sangrava meu dedo e tal. Mas eu nunca desisti. Até que eu fui convidada para trabalhar dentro de uma sala, sentada, com o chefe mais terrível da fábrica. E daí eu fui provando a minha capacidade mesmo. E o chefe era uma pessoa muito... Ela era muito temida na fábrica. E quando eu pedi a conta, que eu saí, ela me convidou para ir na casa dela, jantar com ela. Então, assim, eu acho que tudo... Eu não acredito que nada aconteça por acaso. Eu acredito que tudo vem com esforço, com trabalho e dedicação. Muito, né? Não tem sorte. A sorte, para mim, é quando a oportunidade encontra o preparo. Isso, para mim, é sorte. Então, eu sempre estive batalhando, sempre estive correndo atrás das minhas coisas. Isso é um princípio de neurolinguística, né? Também, né? A visualização e fazer disso uma realidade, né? E usar a tua mente da melhor maneira possível. Bom, me casei, né?
me casei no Japão. Seu marido é brasileiro ou é japonês? Não, ele é meio chinês e meio inglês. Ah, tá. A Yasmin, a minha filha de 11 anos, nasceu na Rússia, por conta de um trabalho. Ele trabalhava numa empresa internacional e nós viajávamos muito. Até que mudamos para a Croácia. Tá. Aí, num mês de agosto, eu tive um sonho. Que alguma coisa me incomodava muito aqui, Você apertou o peito. Quando eu acordei, eu senti um carocinho, como um feijão. E já sabia dentro de mim que tinha alguma coisa que não estava muito certa. Legal. Mas aí eu demorei 6 meses para chegar no Brasil. 6, mais ou menos 5 meses. No primeiro teste, foi diagnosticado um carcinoma, que eu não sabia o que era. Eu peguei o resultado pela internet. E eu falei, gente, o que é carcinoma, né? Aí eu comecei a fazer um Google, dei um Google, câncer em todas as páginas. E daí veio o diagnóstico mesmo, confirmado de um câncer. Bastante agressivo, um nível histológico 3, que eles falam que é aquele que está muito para espalhar para o corpo, mas graças a Deus fiz o esvaziamento axilar, né? Mas não estava comprometido. Então estava aqui, tirou. Que benção. E daí foi uma luta, sabe? De por quê? Eu queria saber por que eu tive câncer. Porque, poxa, a gente acha que nós somos legais, somos muito generosos consigo mesmo. E por que eu? Daí eu comecei a estudar, comecei a entender as coisas e falei, para de perguntar por quê. Mas pergunte-se, o que é que eu vou fazer de melhor com isso? O que isso vai me trazer para mim aprender? Sim. E comecei a desenvolver cursos, comecei a estudar, comecei a participar de alguns masterminds, que são cursos internacionais pelo mundo inteiro, com meu marido como convidada dele. E em um dos palcos eu vi a minha missão, que era realmente o que eu ia fazer com essa história, sabe? Então, o que fazer com essa história? Inspirar e ensinar outras pessoas, Sim, na mesma condição que eu estava, do câncer, ou não só na doença, mas às vezes nós estamos doentes na mente e não no coração, entende? Ou vice-versa. Entendo, lógico. Então, assim, essa foi a oportunidade de pôr a minha missão em prática, de mostrar às pessoas que tudo que ela precisa está dentro dela. Sim. E seguir o caminho. Aprenda com seus problemas. Vida sem problema não existe. É verdade. Porque são eles que nos ensinam diariamente a nos tornarmos um ser humano melhor, não é? Verdade. E desenvolver seus talentos. Então, assim, para mim foi difícil, porque na época eu fiz a quimioterapia e radioterapia e tal. Então, com essas afirmações e até algumas técnicas de neurolinguística, Sim. eu não perdi o meu cabelo. Eu fui uma das segunda paciente da clínica que não perdeu os cabelos, né? E olha que você tem cabelo, hein? Meu cabelo estava assim. Mas eu cortei, porque o que te bloqueia para fazer alguma coisa? Eu cortei o cabelo. Mas eu mentalizava. Todas as vezes que eu sentava na cadeira para fazer a químio, eu agradecia, falava as minhas afirmações e via a quimioterapia entrando dentro da minha veia, do meu corpo, e fortalecendo as minhas células. Nada de matando coisas negativas, não. Fortalecendo, deixando minhas células maravilhosas. Revigorando. E o meu cabelo crescendo como uma grama verde bonita. E foi exatamente assim que o meu cabelo ficou. Como uma grama verde bonita. Então, o que eu ensino também para as pessoas é que... E aonde foi que você fez esse tratamento? Eu fiz na clínica da doutora Nise Yamaguchi, Sim. que ela é mais do que uma médica, ela foi a maestra na minha vida, e uma pessoa muito iluminada, e se tornou minha amiga. Aliás, todos os médicos que eu fiz o tratamento, eu tenho eles até hoje como os meus amigos. Bacana. E volto para fazer os meus exames. Lógico. Consultas de 1 ou 2 horas, porque tem muito o que falar sempre, né? Legal, muito legal. Essa sua experiência depois, em função, não é, desse início, o que te fez, o que te atraiu a buscar o conhecimento da neurolinguística? Bom, quando eu fiz as afirmações durante a quimioterapia, Sei. Honestamente, eu não sabia que se tratava de neurolinguística. Sei. Então, nem sabia o que era. Eu comecei a ler alguns livros. Sim. E descobri o Dr. Richard Bandler, que é um dos fundadores, ele é o criador da neurolinguística. E eu falei, pronto, eu quero fazer o tratamento com ele. Eu quero... E o Richard Bandler fica onde? Ele está nos Estados Unidos. A maioria dos cursos deles é nos Estados Unidos, Inglaterra. Sim. Mas ele mora, me parece, agora na Irlanda. Tá. Então, assim, foi tão gratificante. Mas foi na Universidade de Harvard, não foi? Que ele...
Ele deve ter começado por lá, isso em 1970, por aquela época. Exatamente. E agora ele tem uma associação, assim, é muito forte. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso. Então todos os profissionais vão no se qual formar. o Lair Ribeiro e tantos outros são seguidores, discípulos dele. São seguidores. E eu tô cada vez E você também. Como não? Você fez o curso com ele, com o Richard Blender. Com ele, porque ele também faz alguns tratamentos de hipnose, né? Só que é caríssimo. Uma hora com o Dr. Richard é uma loucura. Então, ele faz para um grupo de 140 pessoas. Isso é um privilégio. São 7 dias de tratamento tratamento e curso, né, que ele ensina. Então, já estou me formando também. Ele é o quê? Médico, psiquiatra? Ele é psiquiatra. Né? Exatamente. E ele é um... Eu ia dizer, porque nós temos aqui o nosso Augusto Cury também, Sim. né? Que é uma celebridade, enfim, que está, inclusive, desenvolvendo no mundo aquela tese, não é, da síndrome do pensamento acelerado, né? Que é muito interessante, é muito legal. Que é exatamente esse fenômeno que está ocorrendo em virtude da questão específica dos iPhones, dos telefones celulares, né? Exatamente. Que as pessoas perderam um pouco o norte, né? Exatamente. E acabam, na verdade, esquecendo que nós somos seres humanos, que a gente tem todo um processo, né? Do principal. E o contato humano. Humano, que é fundamental. Esse 1 a 1 que está se perdendo. Então, você precisa, até para a tua família, para os teus filhos, é muito importante. Quando você faz a neurolinguística, não é só para você. É para tratar as pessoas que estão em volta, também, à sua volta, né? Também. Isso é um crescimento. Especificamente, o que você faz lá na Inglaterra? Quer dizer, os temas das suas palestras são voltadas a quem, a que tipo de público? Tá, são todas as pessoas, e eu digo assim, para elas se curarem antes mesmo de adoecerem. Por quê? Se você não cura a tua mente, reflete no seu corpo físico as doenças. Sim. Então, assim, não é só para as pessoas de câncer, são para todos que querem desenvolver a si mesmo. Então, em Hong Kong, eu criei um grupo que se chama Empower Sisterhood Entrepreneurs, que na tradução fica mais ou menos assim, a Irmandade das Mulheres Empreendedoras. Sim. Esse grupo... Como é que é? Repete. Irmandade das Mulheres Empreendedoras. E por que uma irmandade? Porque em Hong Kong não se dá nada, nem bom dia nas ruas. Eles são muito frios. Então eu criei um grupo... Nem bom dia. Nem bom dia. Eles têm partners, sócios. Eles não têm amigos. Então eu senti quando eu fui morar em Hong Kong, eu senti muita repressão, assim, quase que eu entro numa depressão também, sabe? Ainda bem que eu tenho todo o meu processo. Então eu falei, eu vou montar esse grupo para as mulheres. E você abriu em Hong Kong? Em Hong Kong. E a minha primeira reunião... Aonde? Em Hong Kong mesmo, Hong Kong. Na ilha de Hong Kong. Na ilha. Porque eu morava nessa ilha. Tá. Então, no território. Sei. Não, no território. É meio complicado, porque são tantas ilhas, né? Isso, é por causa disso. Hong Kong tem inúmeras ilhas, né? Então, e muito desenvolvidas, né? Muito desenvolvidas. E olha, gente, o transporte público é o melhor, eu acho que do mundo. Do mundo. Assim, não é muito caro e dá um suporte mesmo para a população. Isso é bom. As coisas de Hong Kong funcionam, burocráticas. Eles são muito metódicos. Então, assim, horário é horário, dá tudo certo, você não espera nada. Então, tem essa administração que é legal. Mas a parte humana não tem. Porque eles estão, assim, nessa tecnologia muito avançada. E como eles estão querendo se desvencilhar da China, nesse acordo que foi feito há 50 anos atrás, então eles querem provar que são independentes. Sim. Então existe uma polêmica muito grande, até eles estão tentando barrar os chineses para entrar em Hong Kong, porque os chineses têm uma cultura um pouco mais diferente, digamos assim. Não vou entrar nos detalhes porque é meio chocante, mas tentando cortar essa. Então, o grupo foi criado para que... O que eu usei quando eu fiz os meus tratamentos? Eu melhorei a minha autoestima, eu me alimentei bem, eu tratei da minha beleza, dos meus cabelos, cremes. Então, eu procuro mulheres que têm um network para poder mostrar, inspirar para essas outras mulheres. Porque a maioria das mulheres em Hong Kong não são assim. Não são assim, ainda mais as estrangeiras. Em função dessa apatia sobrevivente na sociedade. É uma sociedade extremamente... socialista. E as mulheres já têm essa repressão e os estrangeiros especificamente têm um pouco mais de, entendeu? Eles têm um pouco de distância.
Então, esse grupo, eu chamo 4 mulheres empreendedoras de sucesso, nessas áreas em que eu utilizei quando eu fiz o tratamento, elas doam alguma coisa, Sim. ou um serviço, ou um produto, e receber alguma coisa em Hong Kong, gente, isso chama muita gente. Foi muito legal. Criei esse grupo, estava muito legal. De repente, meu marido, olha, eu acho que a nossa vida vai mudar e nós vamos para a Inglaterra. Ele saiu da empresa de cigarro, na época era tabaco, saiu da empresa... Ele é um executivo da área... Sim, ele era diretor de marketing de uma empresa de tabaco, abriu a própria empresa e hoje ele também faz assessoria de marketing e dá palestras no mundo inteiro. Ele é o responsável pela parte da Ásia, da Wealth Academy, que é uma empresa como que fala? Educação, né? De educação, treinamento, masterminds, business online, essas coisas. E foi muito importante para mim, esse grupo. E eu abri também na Inglaterra. Como a Inglaterra, na verdade, ela não é tão centralizada. Você me disse nos bastidores, você mora em Yorkshire. Yorkshire, que é um local belíssimo, abençoado, ao norte de Londres. Da Inglaterra. Da Inglaterra. De Londres. De Londres, isso. Ele está no norte. Tem muitas histórias, fala de José de Arimateia, do cajado mágico que fincou e nasceu a flor, a árvore sagrada. Tem também as histórias do Rei Arthur. Do Rei Arthur, né? A primeira abadia, dizem que católica, cristã, foi lá, foi feita em Glastonbury. Stonehenge, que foram aquelas pedras que apareceram. Eu adorei Hampton Court, que é próximo de Wimbledon. Né? Wimbledon. Que é onde teve o Henrique VIII. Onde ele reinou, não é? Eu tenho uma amiga que mora em Wimbledon. O palácio dele, onde ele morava e tal. Eu fiquei impressionado, né? Quando eu entrei no palácio, uma placa monstruosa, né? Dizendo aqui no século XVIII e tal, não é? O Henrique VIII, gente, Hampton Court, no palácio. Maravilhoso. Isso é uma coisa que não é? A gente fala, puxa, e aí você começa a adentrar o palácio e viver um pouco daquilo. É, né? Muito castelo, e você sente, porque é tudo muito antigo, 2000 anos. Exato. As casas, até a construção toda. Tudo em pedra. Tudo em pedra. Não tem argamassa, não tinha nada. Não Era tem pedra nada. sobre pedra. E é tão engraçado que as pessoas fazem dentro da casa um circo, né? Circo. Porque não pode pintar por fora, então dentro é sala vermelha, quarto roxo, cozinha verde. É verdade, exatamente isso. É muito legal. Nós estamos entrevistando Suzy Chicoda. Uma entrevista eletrizante, uma mulher de uma energia fantástica. Ela é escritora, palestrante, é também uma especializada em neurolinguística, tem uma vida fantástica, né? É brasileira, mas mora em Londres atualmente, não é? E morou na China, morou em Tóquio, não é? Morou no Japão e na Europa também. E nós estamos conversando no intervalo, na verdade, em função de nós termos um maior conhecimento, né, sobre a trajetória da nossa entrevistada. E ela me contou uma coisa interessantíssima, Suzy. Logo que você começou, jovem ainda, mais jovem, né, porque você é jovem, mais jovem ainda, você, na verdade, teve o seu primeiro emprego com um policial, um cara estranho. Como é que é a história? Bom, eu saí do Brasil formada em bacharel em ciências contábeis e eu estava procurando emprego nos jornais. Daí estava lá, auxiliar contábil. Eu falei, opa, é para mim, né? Auxiliar contábil. Quando eu comecei a investigar mais o trabalho, eu fiz uma entrevista. A pessoa queria alguém que falasse português e que viajasse com a empresa para poder fazer esses trabalhos. Essa pessoa era da polícia. Acreditamos que ele era da polícia porque nós vimos a carteira dele, coisas assim. Então, qual que era o intuito? Eles colocam esses anúncios falsos de trabalho para levar as mulheres para fora. Você vê, a gente acha que é só aqui que tem isso, né? Graças a Deus que eu fui mais esperta. Na época eu namorava com uma pessoa muito legal, que são família, os espanhóis são muito família como nós. Então eles me aconselharam, falaram, não, Suzy, não entra nessa, porque é muito estranho. Daí teve mais uma reunião que ele disse que a secretária dele ia participar e ela não veio. Então aí a gente começou já a ficar com o pé meio atrás, e depois viemos descobrir que ele levava as pessoas para fora mesmo para fazer isso aqui que você falou, que era o tráfico de pessoas. Entendi. E claro, jovens, né, estrangeiros, quer dizer, é um chamariz, né? Põe lá
e daí pega as pessoas, levam e depois que leva, acabou. Daí não tem mais volta. Mas isso acontece muito na Espanha. Não sei se agora, mas antigamente tinha muito grande o tráfico, principalmente de mulheres, né? E quer que eu te falo, falando em tráfico, muito bem lembrado, olha, nós temos aqui essa campanha, não é? Que está já em todo o mundo, na verdade. Ela é feita pela ONU e aqui feita pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, através do governo do Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, também o nosso secretário, né? O Márcio Rosas, e o nosso querido amigo, o secretário adjunto de Estado, o doutor Luiz Souto Madureira, que é também nosso conselheiro aqui da PI. Luiz Souto já foi nosso vice-presidente, doutor Luiz Souto Madureira, foi nosso vice-presidente na Associação Paulista de Imprensa e hoje ele é nosso conselheiro. E está magistralmente encabeçando, coordenando todas as ações para esse trabalho aqui, que é, sem sombra de dúvida, uma campanha do Coração Azul. Muito importante. Que ela, na verdade, ela debela, né, a questão do tráfico de pessoas e nós temos aí todo o mês, não é, que está sendo desenvolvida essa campanha com a finalidade de prevenção. E a prevenção é, antes de aceitar, né, ofertas de trabalho, procure conhecer seus direitos como trabalhadora e também as condições de trabalho que você vai praticar e o que está sendo oferecido, né? Prefira sempre ofertas de emprego de instituições formalmente reconhecidas, que também é uma outra forma de você ter, na verdade, o melhor conhecimento e não ser ludibriado, né? Você vê, nós temos vários segmentos dentro da sociedade, principalmente os africanos, nigerianos, angolanos, eles têm vindo aqui para o Brasil e estão sofrendo esses problemas, né? Já ouvi falar também. E o tráfico de pessoas tem como finalidade, né, a prostituição, a venda de órgãos, né? As crianças. E também o caso de raptar as crianças com a finalidade de serem, né, criadas em outros países, em outros lugares, né? Vender essas crianças para famílias abastadas e tal, e pessoas que não têm condição de ter filhos. Quer dizer, então, está aqui, né? Esse é um outro documento também, que é um cartaz, né, referente à campanha, que é uma campanha belíssima, né? Muito bonita. Campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas, para que o sonho não vire armadilha. E é verdade, né? Porque no fundo, os aliciadores, isso é importante. Pega no ponto mais... Pega no ponto que é assim, uma pessoa bonita como você. O que acontece? Você já teve, em algum momento da sua vida, vontade de ser modelo. Com certeza. Tá Brincávamos de Miss Brasil quando era criança. Não tem ninguém na vida. E aí o que acontece? Normalmente, um cidadão desse, não é? Não sei se eu posso assim tratar, não é? Um indivíduo nefasto, não é? Uma pessoa inescrupulosa que usa, não é? De meios ardis, de convencimento torpe, de fazer, na verdade, promessas, né? Olha, eu tenho uma agência, você vai trabalhar comigo e tenha certeza que vai dar tudo certo, porque você vai ter muito sucesso. Tá vendo a modelo falando de tal? Começou nas minhas mãos, falando meu trânsito. Quer dizer, então procure, não seja num primeiro momento envolvido por essa falácia, por essa conversa mole, não é? Desses aliciadores. Porque eles começam assim. E também, né, doutor Sérgio, a necessidade financeira que também as pessoas passam, o desespero. Porque você vem encurralado, porque precisam de um trabalho, precisam de alguma coisa, e aí a primeira oferta é o sonho, né? Eles acham que aquilo vai realmente mudar a vida deles e vão. Eu ouvi na TV, acho que foi essa semana, no México, as pessoas que foram cruzar a fronteira, você viu isso? Dentro de um baú. Ah, é verdade, morreram. Alguns morreram. Ah, não foram todos? Não foram todos, muitos escaparam. Sim, mas, tinha mais de 100 pessoas dentro do... Então, mas morreram da cabine. 20 e tantos? Morreram, sim, morreu bastante. Então, verdade. Morreu bastante. Morreu bastante. E todas asfixiadas, porque por falta de desidratação, sem água. Então, o que eles não fazem para poder sair e lutar contra a crise, uma coisa importante, né? Muito bem lembrado pela Suzy, nós temos aqui uma situação assim, essas pessoas, na verdade, elas pagaram. Não pensa que está de graça ali. Cada uma delas paga $5 mil, $10 mil, $15 mil, e é de acordo com as posses da pessoa. Chegam até a cobrar $30 mil. Para arriscar a vida. Arriscar a vida, para ter, na verdade, um transporte subhumano
passar por situações degradantes, humilhantes. É lógico, com o intuito de sair, de ir para um mundo melhor, de ir para um mercado que tenha pelo menos trabalho, porque saem, né, normalmente de países que estão em crise, em problemas terríveis, sem emprego e tal. Mas é fundamental que você tome cuidado, porque o mais importante é a sua vida. Verdade. A Suzy, logo que iniciou o programa, ela falou a respeito dos valores pessoais, no sentido, inclusive, do próprio livro dela, né? Seja o seu próprio milagre, não é? E por que o seu próprio milagre? Na verdade, com o intuito de que você tem o dever de amar-se, não é? De ter valores, quer dizer, você tem, na verdade, situações que você precisa compreender, porque discussões, brigas, enfim, desavenças, problemas, todos nós passamos e temos que vencer. Temos que vencer. Você, inclusive, contou um episódio aí terrível, não é? Você foi operária de uma fábrica, tudo bem que da Sony. Sim, mas você mesmo dizendo, você, na verdade, em função do seu trabalho, olha só, em função do trabalho da Suzy, ela todos os dias, ou a grande maioria dos dias, ela acabava cortando o dedo, raspando, enfim, ardendo, saía da fábrica, mas não sangrando, mas não desistiu. E eu tinha formação acadêmica, né? Formada em ciências contábeis, mas não importa, eu acho que você você não era uma qualquer, tem você que tinha... batalhar, né? E você tem que mudar a sua perspectiva. Exato. A minha perspectiva naquele momento, eu não via que eu era uma operária, eu via que eu estava trabalhando, eu conseguia juntar meu dinheiro, mandava para minha mãe, dava um suporte para ela, porque na época minha mãe teve um problema também de carcinoma. Carcinoma? Tá. Carcinoma. Acho que é um outro tipo de tumor que dá, só que ele é benigno, não chega a ser câncer. Melanoma. Eu esqueci. Bom, enfim. É uma coisa assim. E ela foi operada às pressas, porque ela poderia ter um problema no cérebro seríssimo. Sei. Então, mas eu estava ali, focada, trabalhando, indo para a fábrica todos os dias, fazia o zangyo, que zangyo em japonês é algumas horas de trabalho a mais, hora extra. Hora extra. Né? Fazia, enfrentava... Deixa eu te fazer uma pergunta, você lá em Tóquio recebia por hora extra? Quando você trabalha? Claro, com certeza, recebe, né? com certeza. E as pessoas, os brasileiros vivem em função da hora extra, que isso também acarreta um outro problema muito sério, tá? Os decassegues, que são os brasileiros que vão para o Japão, eles sofrem muito de depressão. Sofrem, e todo mundo sabe que o Japão, me parece que ele está no 7º lugar no ranking de suicídios. Os brasileiros estão entrando por isso também. Tanto que um dos da minha missão também é lançar o livro no Japão para os brasileiros, porque o brasileiro no Japão, ele não é mais brasileiro, porque ele saiu do Brasil há muito tempo, e ele não é aceito no Japão porque os japoneses são racistas. Na verdade, eles têm a mistura, a miscigenação. E é difícil, né? Você mesmo, eles veem que você não é japonesa. Sim. Legítima, né? E tem uma discriminação muito grande. Então, os brasileiros... Você é sansei, né? Eu sou sansei. Porque meu avô nasceu no Japão. Sim. Então, os brasileiros sofrem muito de discriminação. E essa discriminação também leva ao processo de solidão, de doença. Muito grande. Eles viram muito tímidos. Quando você entra numa loja no Japão, principalmente no interior, eles falam no alto-falante que está entrando brasileiros para alertar, porque eles roubam. Porque muitos brasileiros perdem o trabalho por essa depressão. Então, eles se envolvem em acidentes de carro, eles se envolvem com drogas, eles se envolvem em roubos. Então, no interior, assim, nas cidades pequenas do Japão, brasileiro é muito. Eles anunciam isso e eu já ouvi. E anunciam claramente, olha, em japonês. Tá entrando aqui... Eles falam em japonês, mas eu aprendi um pouco do japonês. Então, eu já sabia, Buradirudin, quando eles falam, que é brasileiro em japonês. Então, tem essa discriminação muito grande. Então, o brasileiro, ele sofre muito e precisa de um apoio. Entendi. Um apoio educativo, para que eles saiam dessa redoma de vidro que eles estão... Que eu participei disso, mas graças a Deus eu abri os meus horizontes, me libertei, conheci a minha liberdade e investi nos meus talentos. Mesmo estando em fábrica, eu sempre estava estudando, sempre estava fazendo alguma coisa. Então, não tem desculpa, tem que focar. Que ótimo, que ótimo. Então, na verdade, nós temos hoje uma entrevistada fantástica, não é? De uma determinação voluntariosa importante, né? Uma pessoa com uma
valores, né, pessoais, não é? Enfim, uma energia irradiante. E eu queria, Suzy, que você deixasse importante, né, dentro do seu livro, que você está lançando, vai lançar aqui na nossa sede, aqui na Associação Paulista de Imprensa, e vai também lançar no Japão, vai lançar, não é, em Londres. Se Deus quiser. Exatamente, E eu acho que você vai ajudar muito as pessoas, muito. Não é? Eu vejo aqui alguns temas importantes, né? A conquista da liberdade, Sim. Não é? As questões inerentes à liberdade, principalmente, né? Perseverança. Perseverança. É muito importante. Que isso é fundamental. É fundamental. As pessoas não entendem o que é perseverar, né? Sei. Perseverança é quando você... Não é só insistir em alguma coisa, mas é abrir outras possibilidades. Certo. É estar atento ao... Porque tudo que acontece na nossa vida tem uma razão. Sei. Então, fica alerta. Porque a vida leva a gente por caminhos muito estranhos. Entendi. Mas estamos guiados. Eu acredito muito na força divina, em Deus. Eu acredito que a vida sabe para onde levar a gente. Com Isso certeza. é importante. Isso é importante. E você é temente a Deus. Sou. Eu Isso acredito é muito, tenho a minha fé. A minha mãe é uma mulher muito religiosa e muito forte, aliás, como todas as mulheres da nossa família, e poderosas. Então, todos os momentos da minha vida é a minha mãe. A minha mãe é o meu guia, é o Deus na terra, para mim. Que lindo, que lindo. Parabéns, parabéns. Isso é muito importante. Eu também gostaria de aproveitar esse momento para falar sobre esse projeto fantástico que é Unidos pela Paz. Olha, tá aqui, ó, Unidos pela Paz. Unidos pela Paz é servindo com amor. Esse aqui é o marco, não é, da paz. Esse marco foi criado por um grande amigo nosso, não é? Alguém de uma sensibilidade importante, mais ou menos também como a trajetória da nossa querida entrevistada de hoje, a Suzy Chicoda, que é o nosso querido Gaetano Brancati Luigi. O Luigi, grande Luigi. Luigi foi um operário, não é? Morou na Itália, aí depois, na Segunda Grande Guerra, foi inclusive preso e ficou em uma situação degradante também. E ele, de repente, ó, tem aqui fotos dele, né, com o Papa. Dá para ver aqui? Dá para ver, né? Olha lá, tá lá. Com o Papa, exatamente. E ele criou esse marco da paz. E olha que interessante, o marco da paz já está em mais de 20 países no mundo. Olha, tá aqui, ó, Mapa Mundi. Inclusive agora tá levando para a Rússia. E eu sugeri ao Luigi, meu querido amigo, que nós fizéssemos, não é, um empenho muito grande para instalarmos um marco da paz em Washington. Ai, que lindo. Com a finalidade de unirmos cada vez mais, não é, os povos americanos e brasileiros, mas nós todos somos americanos, né? América do Sul e América do Norte, e nós gostaríamos muito, né, Luigi, que a gente tivesse essa oportunidade. E uma coisa que eu acho fantástica, eu tenho falado sempre, o nosso querido Gaetano Brancati Luigi, ele é um dos indicados para este ano receber o Prêmio Nobel da Paz. Então eu acho que a atitude dessa natureza, Luigi, dessa grandeza, vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de contemplar com êxito esse nosso trabalho de levar o marco da paz lá para Washington e sensibilizar, não é, ainda mais a comunidade, não é? Que lindo. E tem no Japão eleitora, também, né? Tem no Japão. Tem no Japão. É. Porque eu Você sabe? Sim, porque desde os 5 anos de idade eu participava de uma filosofia Aí, oriental Luigi, que chama Perfect Liberty. Sim, Perfect Liberty. E eles criaram a Torre da Paz em Osaka. Sim. E a capa do meu livro, não por coincidência, tem o pássaro, que é o tsuru, que é isso aqui? Que é esse pássaro, ele simboliza também a felicidade. Chama-se tsuru. Tsuru, é. Tsuru. E o tsuru tem a conexão com Sadako Sasaki, que era uma criança que morreu de câncer devido à bomba atômica. E eles criaram também outro monumento da paz com o tsuru
em Hiroshima, onde aconteceu toda a bomba. Então, o mundo está unido realmente para a questão da paz, Entendi, não é? entendi. Tanto como o Luigi, como a PL, como também os amigos da Sasaki, que foram eles que fizeram o Monumento da Paz. Entendi. Então, meu querido amigo César Romão, você que é o nosso vice-presidente, né? Jornalista, um dos mais contemplados, né? Escritores do mundo hoje, porque mais de 40 países têm a obra do César Romão, né? A Semente de Deus, milhões de livros já vendidos, né? E a Suzy Chicoda veio para cá, para estar conosco nessa entrevista, em razão de a Suzy ter, na verdade, trabalhado com o César, né? Ela iniciou, não é, a sua vida como palestrante pelas mãos do César. O César é que conduziu né, esse processo. Conta um pouquinho sobre isso. Esse é o momento dos agradecimentos. Bom, o César entrou na minha vida, eu sempre tive vontade de ser palestrante. Sim. E o César, ele faz antes de treinar a pessoa, ele faz uma entrevista para saber se a pessoa tem como palestrante a missão. Não só para se aparecer pela fama, lógico, ou pelo... É para ter uma missão. Pelo glamour. Pela oportunidade de estar, né, claro, na mídia. De estar nas redes sociais e tudo. Então, o César me falou assim, olha, até as potências devem ser trabalhadas. E aquilo eu falei, meu Deus do céu, será que é bom ou ruim? Mas o César, ele entra na nossa vida e não sai mais. Que lindo. Porque ele vira o nosso mentor para a vida. Então, assim, gostaria muito de agradecer ao César Romão por a oportunidade de poder me trabalhar, porque Sim. o mentor é isso, o mentor tira de dentro de você o melhor que você tem e verdade. Transforma isso. Verdade. Não é verdade? Pessoas falam, olha, eu quero um coach, eu quero um mentor. O coach, ele vai melhorar aquilo que já existe, numa profissão, numa área que você queira trabalhar. Mas o mentor, ele trabalha dentro de você. Então, assim, só tenho a agradecer ao universo, a Deus, por ter encontrado o César Romão, porque ele... Na verdade, o César é um mentor. Ele é o meu mentor. Que lindo, sim. que lindo. Gostaria de agradecer também a Norma Bloom. Norma Bloom, né, nossa querida Norma Bloom. Que ela fez parte da minha vida de quando eu era criança. Atriz também, né? Que eu assistia todas as novelas dela. E depois veio fazer parte da minha vida agora, traduzindo meu livro para o inglês. Você acredita nisso? Que lindo. Ela fala muito Ela bem, é demais. Né? Ela deu uma mulher a linda, versão em inglês. De valores pessoais. E muito grande. Um sucesso fantástico, né? Nos principais canais de televisão. Sim, sim. É Rede Globo fez inúmeras referência. Novelas. A Rede Tupi também, de televisão. Começou na Tupi, né? A Norma. Que fantástico. Imagina quanto privilégio. E eu, inclusive, gostaria de aproveitar para nós falarmos um pouco também da revista Total. Não é? Nosso querido amigo Marcelo Mesquita, o publishman da revista Total, que esse mês que estamos passando, trouxe aqui na capa o Paulo Câmara, que é o atual governador do estado de Pernambuco. E nos deu a honra, não é, de nós sermos a capa da revista Total para esse mês vindouro. O que me orgulha muito. Muito obrigado, meu amigo. Nós vamos lançar a sua revista aqui em São Paulo. Tenho um prazer enorme, não é, de ter você aqui. Quem sabe possamos trazer também o excelentíssimo senhor governador do estado de Pernambuco, né, Paulo Câmara, a quem nós tivemos a honra de conhecer ainda na época com o governador Eduardo Campos, né, que depois veio a ser candidato a presidente da República e teve aquele acidente fatal que inclusive tem aí muitas, não é, hoje, versões sobre aquele caso, né, o que nos deixa muito triste, né, porque o nosso querido governador Eduardo Campos era, sem sombra de dúvida, um grande quadro, né, um homem que revolucionou o estado de Pernambuco e um homem de muito valor. E nós temos aqui também a oportunidade de falarmos sobre o júri simulado do caso MMDC de 1932, de 9 de julho, né? 9 de julho realmente é, sem sombra de dúvida, uma data fantástica, não é? Que é a Revolução, não é? O movimento revolucionário de 1932, aonde a nossa querida Associação Paulista de Imprensa participou ativamente. Quero cumprimentar nosso querido amigo, jornalista, advogado, brilhante advogado, Sidney Lobo, coordenou todo esse trabalho com a presença, né? Nós fizemos no próprio Tribunal de Justiça, foi um evento belíssimo, né? Agora em julho.
e com a presença do desembargador Dr. Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, presidente do tribunal e que foi presidente do júri, né? Deputado estadual Fernando Capês, ex-presidente da Assembleia Legislativa, membro do Ministério Público, que defendeu, né, acusou à época a questão do crime, né, atentatório à democracia, à Constituição, que foi o MMDC, né, os 4 jovens, né, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que vieram a falecer no dia. Mas não houve nenhum julgamento, porque foi elaborado o inquérito policial. Aliás, o inquérito policial não é muito bem conduzido pela delegada de polícia, doutora Elizabeth Sato, nossa delegada, que à época ela traduziu toda a performance do delegado, não é, de então, que esse inquérito, para vocês terem uma ideia, ficou, na verdade, engavetado 22 anos, para depois sequer ser julgado e ter uma decisão. Não é? O médico perito forense da época, não é, foi representado pelo Dr. Guido Palumbo, grande, e o jornalista, né, Percival de Souza foi a testemunha principal ocular dos fatos, né, que ocorreram lá no centro da cidade, na Praça da República. E, no fundo, toda essa encenação coordenada pelo nosso querido Sidney Lobo e a senhora, sua esposa, Amara, né, que é também uma brilhante advogada e coordenou todo esse trabalho. Além desse modesto, não é, jornalista, presidente da Associação Paulista de Imprensa, eu fui o presidente neste evento, presidente do Conselho de Sentença. Né? O corpo de jurados, na época, era formado por 12 pessoas, hoje são só 7, mas na época era 12, e tinha também a figura do presidente do Conselho de Sentença. Né? E nós temos aqui uma participação importante, né, da Sociedade de Veteranos de 1932, do MMDC, Coronel Mário Fonseca Ventura. Não é? Nós temos também a participação do presidente, não é, da 70ª, 25ª Subseção de Santana, Dr. Cláudio Moreira do Nascimento, e também a realização, não é, que eu já citei, presidida pela Comissão dos Acadêmicos, né, de Direito da OAB, presidente Dr. Sidney Lobo Pedroso, idealizador e coordenador de todo esse sistema de julgamento que foi feito no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o júri simulado do caso MMDC de 32. E nós vamos entrevistá-los futuramente, nós vamos ter a oportunidade de entrevistá-los com a finalidade de a gente mostrar as cenas do evento, que a gente precisa, né? Porque aquele que não mantém viva a sua história, aquele que não enaltece o seu passado, não tem direito de ter um futuro digno. Não é? Concordo. Então, querida Suzy, olha, eu fico irradiante, não é? Esta obra, sem sombra de dúvida, é um livro fantástico. Eu faço votos que você tenha muito sucesso. Você vai vender muito livro. E no mundo inteiro. E ela carinhosamente fez aqui uma dedicatória para o Dr. Sérgio Redó. Ixi, dá para... Aqui, agora deu. Olha lá, olha, agora deu. Você consegue ler aí, Suzy? Consigo. Vai lá, para o Dr. Sérgio Redó, com muito carinho e admiração, que este livro ilumine e acrescente em seu caminho. Um grande abraço. Suzy Chicoda. Olha, parabéns, muito obrigado. Muito obrigada. E, na verdade, Suzy, eu queria até que você reiterasse, você como uma mulher, né, e óbvio, e infelizmente essa questão do tráfico de pessoas, que é crime, e as pessoas precisam denunciar, aliás, eu não falei, né, denuncie sempre. Diz que denúncia 181, vai aparecer aí em caracteres. Isso mesmo. Diz que denúncia 181, tráfico de pessoas é crime, sigilo absoluto. Se você souber de alguma coisa que tenha... Porque é o seguinte, esse processo, esse problema do tráfico de pessoas, ele é silencioso. Não tem como fazer com que haja a oportunidade de ser percebido. E as pessoas têm medo também, né? Tem medo de denunciar. Tem medo de denunciar. Minha querida Suzy Chicoda, foi uma honra ter você aqui. Esse programa foi maravilhoso. Eu fiquei irradiante. Você é uma pessoa que emite os mais importantes fluidos, não é? Positivos, de bom, sempre, né? De boas mensagens. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final para esse belíssimo programa que nós pudemos realizar. Que legal. Não desista dos seus sonhos.
aceite os seus problemas como um caminho de Deus, ou um aviso de Deus, ou não importa o que você acredite como verdade, mas nunca desista. E trabalhe. Pensamentos positivos são muito importantes, mas não é só isso. Você tem que acordar cedo, tem que batalhar, tem que trabalhar e vem. O sucesso vem. É garantido. Eu tenho dito, muito obrigado, querido, eu tenho dito o seguinte, o sucesso, isso é importantíssimo, é 5% de criação e de inspiração. E 95% de transpiração. Eu acredito, concordo. Porque se não trabalhar, se não transpirar, se não tiver oportunidade de determinação, de chegar junto, você não vai chegar em lugar nenhum. Agarre. Nada cai do céu. Quando você fala, gente, como eu tô mal, como eu tô com problemas, todos nós temos problema. Não pensa porque eu tô aqui na televisão falando, graças a Deus, Deus tem sido melhor para mim do que eu mereço. E eu tenho certeza que a Suzy é a mesma coisa, mas ela contou aqui no interregno da sua entrevista todos os dissabores, os problemas que ela passou para chegar onde ela chegou. E hoje com essa filha maravilhosa, Yasmin, sua secretária, essa menina linda, o seu esposo que está lá em Londres, esperando ela voltar, inclusive já ligou aqui no celular para saber onde ela estava, ainda que haja o fuso horário, mas ela está atenta aqui com a família. E é isso que eu peço para cada um de vocês, que nos assistem, que estão ao nosso lado. Eu quero primeiro cumprimentar, agradecer. E olha, tem sido muitos, não é? Eu quando ouvia qualquer apresentador falar isso, eu falava, ih, o papo furado aí tá fazendo, mas não é não. Eu sinto que é de coração. As pessoas me abordam na rua, às vezes nos locais em que eu chego. Hoje mesmo, recentemente, falando, hoje e agora recentemente, pessoas me encontrando no fórum, me encontrando na redação de um jornal. Tive a oportunidade de ser interceptado por pessoas dizendo, Redó, eu tenho assistido o seu programa Sala de Imprensa, parabéns, os seus entrevistados são muito bons e não tem dúvida, a gente procura trazer o que há de melhor na televisão brasileira e pessoas como a Suzy Chicoda, que é um exemplo de todo o esforço e determinação para o sucesso. E está aqui. Esse é o seu livro, do qual nós recomendamos. Até o nosso próximo Sala de Imprensa. Ficamos aqui e agradecemos a sua honrosa participação. Muito obrigado. Até lá.